Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 21 tópicos de meus estudos sobre o direito penal referente ao assunto peculato, artigo 312 do Código Penal. Conceitos e características do peculato, artigo 312 do Código Penal. Em relação aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, ao contrário do furto, o peculato admite a figura culposa. Vejamos agora uma situação hipotética. Funcionário público municipal imprudentemente deixa a porta da repartição aberta ao final do expediente. Assim agindo, mesmo sem intenção, concorre para que outro funcionário público, que trabalha no mesmo local, subtraia os computadores que guarneciam o órgão público. O município sofre considerável prejuízo. A conduta do funcionário que deixou a porta aberta traduz-se em peculato culposo. Em relação aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, é correto afirmar que, quando o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, porém, se precede a sentença irrecorrível, reparando o dano causado, neste caso, extingue a punibilidade. O crime de peculato pode ser praticado na modalidade culposa. A reparação do dano, desde que anterior à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade do agente. Se a reparação do dano for posterior à sentença irrecorrível, haverá redução de metade da pena imposta. A única modalidade de peculato na qual a reparação do dano antes do trânsito em julgado da sentença condenatória resulta na extinção de punibilidade do agente é a do peculato culposo. O funcionário público que, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a sua qualidade de funcionário, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, em proveito próprio ou alheio, pratica o crime de peculato furto. O crime contra a administração pública de apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, chama-se peculato. Vejamos agora mais um caso hipotético. Carlos, servidor da Guarda Municipal responsável por um evento de divulgação à população, acaba por permitir o furto de um headphone que estava sob seus cuidados, por descuido na guarda do mesmo, ressarcindo a Guarda Municipal do dano no dia seguinte. Na hipótese, não responde pelo crime, já que a reparação do dano extingue a punibilidade. A reparação do dano anterior à sentença transitada em julgado faz com que seja extinta a punibilidade. Se ocorre posteriormente, faz com que a pena seja reduzida de metade. Tal disposição legal se aplica ao crime de peculato culposo. Constitui crime de peculato apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. O Código Penal prevê peculato culposo, mas autoriza extinção da punibilidade se houver reparação do dano antes da sentença irrecorrível. Considere o seguinte caso hipotético. Um servidor público apropria-se de um computador de propriedade da repartição pública de que tem a posse em razão do cargo. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que a conduta descrita caracteriza um crime de peculato. O crime de peculato é definido pelo Código Penal, artigo 312, como a apropriação por parte de um funcionário público de um bem a que ele tenha acesso por causa do cargo que ocupa. Segundo o Código Penal, o peculato é um tipo de crime contra a administração pública. Em relação aos crimes contra a administração pública, o funcionário público que desvia dinheiro ou se apropria do que não lhe pertence, utilizando o cargo que ocupa, beneficiando a si ou qualquer outra pessoa, comete o crime de peculato. Vejamos mais um caso hipotético.
Caio trabalha em uma repartição pública e tem por função cuidar do almoxarifado. Todos os dias, antes de sair, Caio tranca as portas dos armários de suprimentos. Em determinado dia, Caio, que está com o filho internado, saiu às pressas, esquecendo de fechar 2 dos armários. No dia seguinte, ao chegar na repartição, Caio percebeu que suprimentos de alto valor tinham sido furtados. Diante da situação hipotética, Caio, em tese, praticou o crime de peculato culposo. De acordo com o Código Penal, considera-se um tipo de crime de peculato apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Constitui peculato apropriar-se o funcionário público de dinheiro público de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Constitui peculato apropriar-se o funcionário público de dinheiro particular de que tenha a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Constitui peculato apropriar-se o funcionário público de qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Constitui peculato o funcionário público desviar em proveito próprio ou alheio dinheiro público de que tenha posse em razão do cargo. Bons estudos e até o próximo vídeo.